Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional deste dia, com muita alegria, compartilho com os irmãos, com os amigos, com os diletos ouvintes, o discurso de Paulo em Atenas, a capital da Grécia, que já ascendia como um grande império em substituição a Roma. E aqui em Atos, capítulo 17, versículos de 16 a 31, está escrito: enquanto Paulo os esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós vemos aqui, nesta passagem maravilhosa, que Paulo, um homem de uma inteligência impressionante, teve estratégia na sua viagem missionária. Estratégia essa que precisa ser imitada e pensada pela igreja de hoje, pelas pessoas cristãs de hoje, em sua viagem de vida, em um mundo de pensamentos plurais, um mundo do politicamente correto, em que tudo o que você disser
pode ser usado contra você. E foi o que aconteceu aqui. Paulo foi intimado pelos filósofos, pelos judeus, pelos gentios piedosos a explicar o que ele estava falando, a explicar quem era Jesus e a um Deus que para eles era estranho. E Paulo, em sua sabedoria, pegou elementos da própria cultura dele para fazer sua argumentação brilhante e para que o evangelho fosse pregado com a liberdade do Espírito, apesar das oposições que sempre fizeram parte da sua viagem. Então Paulo pregou o Deus desconhecido. E muitos dos que vêm até nós, dos que nos cercam, carecem do nosso testemunho sobre o Deus desconhecido, sobre Jesus, sobre o Evangelho, numa mensagem contextualizada em sua cultura. Então Paulo estabeleceu esta ponte e apresentou o Deus desconhecido que eles buscavam, sem mesmo, como o próprio nome diz, conhecê-lo. E Paulo testemunhou do Evangelho de Jesus, do amor de Deus, da condição de humanidade, pregou contra a idolatria. Era uma cidade dominada pelos ídolos que, como o texto diz, no seu interior ele se revoltava, Paulo, em face da idolatria dominante na cidade. Então, irmãos, vivemos num mundo idólatra. A palavra ídolo está colocada comumente, está inserida comumente no vocabulário e na mentalidade das pessoas. Nós temos que ter estratégia do alto que Deus concede liberalmente a todos os missionários nessa jornada de evangelização do mundo. Que nós tenhamos essa inteligência de Paulo, porque muitas vezes queremos fazer coisas certas de maneira incorreta. Tenhamos a estratégia correta e certamente o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, continuará nos capacitando, como foi com Paulo, para pregar o Evangelho na capital, em Atenas, nos lugares importantes, nos lugares onde a cultura tem uma argumentação contrária a nós. E nós vencemos. Deus nos usa para tocar pessoas e, ao final, logramos êxito em nossa jornada para a glória de Deus. Termino esta devocional clamando a Deus para que nos dê o discernimento para, como Paulo, fazermos uma leitura da realidade que estabeleça uma ponte junto aos que nos ouvem, aos que nos cercam, aos nossos contemporâneos, para que a igreja seja e continue, para que a nossa mensagem, a nossa viagem continue sendo relevante diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe com sabedoria e estratégia para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que apresentemos à humanidade o Deus desconhecido dos gregos e de todos os que ainda não conhecem Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.